Aula 26 da Física A. Estamos estudando sistemas mecânicos que eu possa considerar que eles estão isolados do resto do mundo. Aqueles eventos estão acontecendo mecanicamente isolados do restante do universo. Como é que eu posso considerar isso? Quando é que um sistema mecânico pode ser considerado como sendo isolado? Aqueles eventos que estão acontecendo estão isolados do resto. Quando o impulso das forças externas ao sistema mecânico que eu estou considerando, quando esse impulso for zero. Mas o que é impulso? Impulso é força vezes tempo. Força vezes o tempo em que aquelas forças atuam. Se eu estou considerando o impulso das forças externas, então eu vou considerar forças externas. Então esse produto aqui, forças externas vezes o tempo em que elas atuam, tem que ser zero. Se acontecer isso, meu sistema mecânico está isolado mecanicamente do resto do universo. Bom, para esse produto aqui ser zero, tem que acontecer duas coisas. Ou o tempo é extremamente rápido, são eventos em que o tempo que eles acontecem são extremamente rápidos, ou o modo das forças internas do meu sistema mecânico, dos meus eventos, o módulo das forças internas são muito maiores do que as forças externas. Que eventos são esses? Que são extremamente rápidos, em seu intervalo de tempo que é muito perto de zero, ou o módulo das forças internas é bem maior do que o módulo das forças externas ao sistema. Que eventos são esses que acontece isso? Nas colisões. Imagina a colisão de dois automóveis. As forças internas trocadas durante a colisão são muito maiores do que as forças externas sobre aqueles dois veículos. E o tempo em que acontece aquela colisão? Extremamente rápido. Então a colisão se encaixa no tempo extremamente rápido e que as forças internas ao evento, a colisão, são muito maiores do que as forças externas, muito maior que os pesos, muito maior do que tração. Outros eventos, explosões, imagina uma granada explodindo, as forças internas são muito maiores do que o peso da granada e o tempo de uma explosão, extremamente rápido. Então aqui estão alguns eventos em que satisfaz pelo menos uma dessas duas condições. Quando se dá um tiro, o tempo do tiro também é muito rápido, o tempo que o gatilho aperta a pólvora, faz a pólvora queimar para mandar o projétil, para atirar o projétil, tudo muito rápido e as forças internas muito grandes. Quando se tem empurrões entre duas pessoas, as forças trocadas durante o empurrão geralmente são maiores do que as forças externas, ou são eventos extremamente rápidos. E as desintegrações atômicas. Mas e daí? O que acontece nesses eventos que são extremamente rápidos e as forças internas muito maiores do que as forças externas? É que a quantidade de movimento antes de acontecer o evento tem que ser igual à quantidade de movimento após o acontecimento do evento. Por exemplo, uma colisão. A quantidade de movimento antes da colisão, o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Antes do evento, eu tenho dois veículos se movimentando em sentidos contrários. Então é massa vezes velocidade de cada um deles, antes de acontecer a colisão. E após o acontecimento da colisão, tem quantidade de movimento, os dois carros podem continuar movimentando, podem um empurrar o outro, pode bater e soltar, várias possibilidades. Então, a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento após a colisão. Porque qualquer um desses eventos aqui vai acontecer isso, a quantidade de movimento antes de acontecer qualquer um desses eventos, a quantidade de movimento se mantém antes e depois do acontecimento. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente comprovar isso. Como é que nós vamos usar essa quantidade de movimento antes e após em alguns desses eventos aqui? Vamos fazer exercício então. Exercício 2504.
Diz assim: um canhão de massa 400 kg, massa do canhão, 400 kg, lança um projétil de 5 kg, massa do projétil, 5 kg, a uma velocidade de 320 metros por segundo, velocidade do projétil, 320 metros por segundo. Determine o módulo da velocidade do recuo do canhão, velocidade do canhão. Então a ideia é o seguinte: eu tenho um canhão, a massa do canhão 400 kg, o projétil tem uma massa de 5 kg, isso aqui é antes, né? Antes do tiro. E após o tiro? Ora, eu vou ter o canhão, projétil sendo enviado para frente com uma velocidade de 320 metros por segundo, a massa dele é de 5 kg. O que vai acontecer com o canhão? Para manter a quantidade de movimento, ele vai ser uma velocidade de recuo, que é o famoso coice, né? Que se sente na arma. Quando se dá um tiro, tem um coice da arma, que é exatamente para manter a quantidade de movimento. A ideia é o seguinte, ó: tiro é um evento extremamente rápido. Então, a quantidade de movimento antes do tiro tem que ser igual à quantidade de movimento após o tiro. O que eu tenho antes? Eu tenho o canhão parado e tenho o projétil parado. Então, massa vezes velocidade vai dar zero. O que eu tenho após o tiro? O projétil sendo arremessado para a direita e para nós para cá é positivo. Massa do projétil vezes a velocidade dele. 5 vezes 320. E eu tenho a arma. Eu tenho o canhão. Como ele vai para a esquerda, essa velocidade aqui é negativa. Contrária à nossa trajetória positiva. Então vai ficar menos a massa do canhão, que é de 400 kg, vezes a velocidade dele. Então, zero vai ficar 5 vezes 2, 10 vai 1, 15, 16. 1.600 menos 400V, porque está negativo, passa para cá, fica positivo. Então fica 400V é igual a 1.600. Cortou os dois zeros, 4 passou dividindo, 16 por 4 metros por segundo. Então o canhão vai ser arremessado para trás, contrária à trajetória do projétil, com uma velocidade de 4 metros por segundo, para que a quantidade de movimento do sistema permaneça igual era antes. Tem que prestar atenção aqui que a quantidade de movimento do projétil vai variar. A quantidade de movimento do canhão vai variar, mas considerando o meu sistema mecânico como o canhão e a bala, esse sistema vai manter a sua quantidade de movimento. Então dá 4 metros por segundo. Resposta letra C. Outro. 2508. Um carrinho de madeira de massa 4 kg
Massa do carrinho. 4 kg. Se move numa superfície horizontal de atrito desprezível com a velocidade de 0,6 metros por segundo. Velocidade do carrinho, 0,6 metros por segundo. Deixa-se cair verticalmente sobre o carrinho um bloco de argila de 2 kg. Massa da argila. 2 kg. Após a colisão, segue colado ao carrinho. A velocidade do conjunto imediatamente após o impacto. Qual é a velocidade do conjunto após o impacto? Olha, o que eu tenho no início? No início eu tenho um carrinho de 4 kg que se movimenta com a velocidade de 0,6 metros por segundo. O que eu tenho após a queda do impacto da argila dentro do carrinho? Olha, o carrinho está aqui, a argila caiu aqui dentro. Quanto que eu tenho de massa aqui agora? É a massa do carrinho, 4 mais a massa da argila. Agora eu tenho 6 kg. Qual é a velocidade do conjunto? Ora, o carrinho estava mais leve, a velocidade era de 0,6. Agora ficou mais pesado porque caiu um barro dentro do carrinho. O que vai acontecer com a velocidade? Diminuir, né? Esse impacto acontece extremamente rápido. Quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento após a queda da argila. O que eu tenho antes? Um carrinho e a sua velocidade. Então é 4, a massa dele, a velocidade dele é 0,6. O que eu tenho após a queda do barro, da argila? Eu tenho agora o conjunto, né, de 6 kg, fez a velocidade do conjunto. Vamos simplificar aqui. Aqui dá 0,1 e aqui dá 1. 4 vezes 0,1, 0,4. A velocidade do conjunto baixou para 0,4 metros por segundo. Vamos fazer o... Eu estou fazendo 25, vou fazer 26 agora. É o mesmo assunto. Vou fazer o 26,07. Os corpos 1 e 2 possuem massas respectivamente de 2 kg e 4 kg. Estão em repouso. A velocidade inicial deles é 0. Ligados por um fio ideal. Então tem um fio aqui, ó, unindo os dois blocos, 1 e 2. Tendo uma mola comprimida entre eles sem estar presa a nenhum, conforme a figura. Então tem um fio que liga o bloco 1 ao bloco 2 e uma mola comprimida entre os dois, mas a mola não está presa a nenhum dos dois blocos. O fio que liga os blocos é cortado e o bloco 2 adquire velocidade de 1 metro por segundo. Então eu vou cortar o fio, a mola empurra o bloco 2 para a direita, o bloco 2 ele é de 4 kg, vai para a direita, o bloco 1 vai para a esquerda, o bloco 1 é de 2 kg. O fio que liga os blocos é cortado e o bloco 2 adquire velocidade de 1 metro por segundo. Supondo a mola ideal expressando o atrito entre os blocos e a superfície, qual a velocidade adquirida pelo bloco? Bloco 1, né?
é igual a... Que velocidade é essa? Ora, então eu tenho dois blocos que eu espremo, comprimo uma mola entre eles. Aí eu solto. O bloco 2, a mola estica, empurro o bloco 2 para lá, o bloco 1 para cá. Vai haver conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes de soltar a mola é igual à quantidade de movimento após soltar a mola. O que eu tenho antes? Olha, os dois blocos parados, massa vezes velocidade, massa vezes velocidade dá zero. O que eu tenho após? O bloco 2 vai para lá, ó, que é positivo. Ó. Então fica a massa vezes velocidade dele. 4 vezes 1. Como o bloco 1 vai em sentido contrário, eu sei que ele é negativo. Massa vezes velocidade dele. Está negativo, para cá ficar positivo. 2 vezes a velocidade. Tem que dar 4 vezes 1, 4. O 2 passa dividindo. Velocidade do bloco 1 é de 2 metros por segundo. Vê se tem lógica isso. Ó. O bloco de 4 kg vai para a direita com uma velocidade de 1 metro por segundo. Um bloco mais leve, de 2 kg, vai para a esquerda com uma velocidade maior. Se essa massa aqui é metade daquela, a velocidade dessa tem que ser o dobro daquela, para manter a quantidade de movimento. 2 metros por segundo para a esquerda. Olha o 2609. Uma sonda espacial de 1000 kg, 1 tonelada, vista de um sistema de referência inercial, encontra-se em repouso no espaço. Está em repouso no espaço. Num determinado instante, o seu propulsor é ligado e durante um intervalo de tempo de 5 segundos, durante o tempo de 5 segundos, os gases são ejetados a uma velocidade constante em relação à sonda. Os gases aqui são ejetados. E eles saem a uma velocidade de 5.000 metros por segundo. No final desse processo, com a sonda movendo-se a 20 metros por segundo, qual é a massa aproximada dos gases? Então eu tenho, no início, uma sonda parada de 1000 kg, de repente, em 5 segundos, essa sonda ejeta esses gases aqui, queima os gases, joga ele para trás, os gases saem com uma velocidade de 5.000 metros por segundo. Eu quero saber que massa é essa que vai jogar esse meu foguete para a esquerda com uma velocidade de 20 metros por segundo. Um foguete de 1000 kg. Então no início eu não tenho esses gases aqui não. Então eu tenho foguete parado, de repente ejeta gases para trás, ele sai a uma velocidade de 5 metros por 5.000 metros por segundo. Quanto de massa eu tenho para que essa nave vá para a esquerda com uma velocidade de 20 metros por segundo? Olha, para nós, para cá é positivo. Então vai ficar, ó, quantidade de movimento antes da queima do combustível é igual a quantidade de movimento após a queima do combustível. O que eu tenho antes? A nave parada. Massa vezes velocidade dá zero. O que nós temos depois? Os gases sendo queimados, ejetados para a direita. Então é massa, aliás, velocidade vezes a massa deles, que eu quero. Eu sei que o foguete vem para cá, então é a massa dele 1000 vezes a velocidade, que é 20.
metros por segundo. Está negativo, passa para cá, fica positivo. Então fica 2, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. É igual a 5.000 vezes a massa. Cortou 3 zeros. 5, então fica 5m é igual a 20. O 5 passa dividindo. Quanto de massa eu queimei naquele combustível lá? 4 quilogramas. Vamos fazer o 17. Vinte e seis, 17. Na figura a seguir, o peixe maior de 5 quilogramas nada para a direita a uma velocidade de 1 metro por segundo. E um peixe menor de 1 quilograma se aproxima dele uma velocidade de 8 metros por segundo. Para a esquerda. Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade de... Então tem um peixe de 5 kg indo para a direita com uma velocidade de 1 metro por segundo. E vai de encontro a um peixe menor de 1 kg a 8 metros por segundo. E o peixão vai engolir o peixinho, os dois. O peixão engoliu o peixinho. Qual a velocidade do peixão? Quantidade de movimento. Antes de engolir o peixe menor, é igual a quantidade de movimento após engolir o peixe. O que eu tenho antes? Eu tenho esse peixe maior indo para a direita, para cá é positivo, então vai ficar antes, massa vezes a velocidade dele. Massa, 5 vezes a velocidade dele. Como o peixinho está sentido contrário, é menos 8, massa. Vamos pôr na ordem aqui, né? A massa dele é de 1 kg vezes a velocidade que é 8. O que eu tenho após de engolir? Olha, eu estou achando que após engolir, o peixão vai para a direita. Então vai ficar positivo aqui. Velocidade, quanto de massa tem aqui agora? O peixão engoliu o peixinho, agora eles têm 6 kg de massa. E eu estou achando que após engolir, ele vai continuar indo para a direita. Então vai ficar 5 menos 8 é igual a 6V. Aqui fica menos 3. É igual a 6V. 6 passa dividindo. A velocidade vai ficar de menos meio metro por segundo. O que significa menos? Olha, eu estava achando que o peixão, quando engolisse o peixinho, ele continuasse indo para a direita. Por isso que eu coloquei positivo aqui. Mas na realidade, o peixinho tem uma quantidade de movimento maior do que o peixão. Então ele vai empurrar o peixão para a esquerda. Esse é o significado do menos aqui, ó. Os dois peixes vão para a esquerda com uma velocidade de meio metro por segundo. Aí, ó, para a esquerda. Tinha que acertar o sentido de deslocamento. Resposta à letra A. O que mais?
Vamos fazer o 18. Diz assim: numa estação de esqui em Asper, Luiz Carlos desliza tranquilamente sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, o Luiz Carlos desliza com uma velocidade de 10 metros por segundo. Num certo momento, Luiz Carlos é atingido por um enxame de marimbondos gigantes, cada um com uma massa de 10 gramas. Massa dos marimbondos. E vai ser atingido por marimbondos. Aqui é um enxame de marimbondo. Cada um com uma massa de 10 gramas que se deslocam com velocidade constante de 20 metros por segundo no sentido contrário ao de Luiz. Os marimbondos se deslocam com velocidade de 20 metros por segundo no sentido contrário ao de Luiz. Rosalie, que observava tudo atentamente, notou que após esse incidente, a velocidade do Luiz Carlos diminuiu para 8 metros por segundo e praticamente todos os marimbondos que colidiram com ele ficaram grudados em sua roupa. Então, o Luiz Carlos vai ficar com os marimbondos grudados em sua roupa. E a velocidade dele diminuiu para 8 metros por segundo. Conhecendo a massa de Luiz, 75 kg, 75. Depois que os marimbondos grudaram nele, qual é a massa total agora? 75 mais a massa dos marimbondos, que eu não sei quanto que é. Porque esses marimbondos têm uma determinada massa. Eu sei que cada um é de 10 gramas, mas eu não sei a massa total, não sei quantos marimbondos são. Conhecendo a massa de Luiz Carlos, 75 kg, rapidamente Rosalie estimou a quantidade de marimbondos que se chocaram com ele. Então, o que eu tenho antes da colisão? A quantidade de movimento. Antes da colisão, tem que ser igual à quantidade de movimento após a colisão. Aqui, eu sou capaz de calcular a massa total de marimbondos. A massa total que possui aqui. Como eu sei a massa de cada um, eu calculo quantos marimbondos são. O que eu tenho antes? O Luiz Carlos indo para a direita, para cá para nós é positivo. Se você fizesse o contrário, o desenho ao contrário, o Luiz Carlos aqui vindo para a esquerda e o marimbondo indo para a direita, o resultado é o mesmo, só o sinal que fica contrário. Mas o sinal vai nos indicar que é verdade e que não é. Qual que é a realidade? O que eu tenho antes? O Luiz Carlos indo para a direita é positivo, massa vezes velocidade dele. 75 kg, 10 metros por segundo. E os marimbondos indo para a esquerda. É a massa total de marimbondos, põe em maiúsculo aqui, vezes a velocidade deles. Tem que ser igual. Agora é o conjunto 75 kg mais a massa total de marimbondos. E eu sei que a velocidade deles, do Luiz Carlos, reduziu para 8. Tem uma incógnita só. Então vai ficar 750 menos 20m é igual. O 8 passa para cá multiplicando. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 7, 56. E 4, 60. Mais... Então eu estou multiplicando o 8 aqui. 8m. 600 passa para cá subtraindo. 750 menos 600. E o 20m que está negativo passa para lá fica positivo. 8m mais 20m. Aqui dá 150. É igual a 28m.
Quanto de massa eu tenho total ali, então? 28 passa dividindo. 150 dividido por 28. Eu tenho, então, 150 por 28, 5,35 kg de marimbondo. 5,35 kg de marimbondo. Como eu sei que cada um é de 10 gramas, eu calculo quantos marimbondos são. Vamos fazer aqui. Ó, vamos passar isso aqui para gramas, porque olha que tem grama. Vamos passar para gramas aqui, ó. Então eu sei que um marimbondo, a massa dele é 10 gramas. Eu tenho 5.350 gramas de marimbondo. 5.350 gramas de marimbondos. Quantos marimbondos eu tenho que ter para ter essa massa? Multiplicou em cruz aqui, é só simplificar um zero aqui. Eu vou ter 535 marimbondos. Então naquele choque lá, tinha 535 marimbondos se chocando contra o pobre do Luiz Carlos. XIX. Imagine a seguinte situação. Um dálmata corre e pula para dentro de um pequeno trenó, até então parado, caindo nos braços de sua dona. Em consequência disso, né, o trenó começa a se movimentar. Então tem um dálmata. Aqui está o trenó, inicialmente parado, caindo nos braços da sua dona. Então a dona está aqui. A massa do dálmata, 10 kg. A massa do conjunto, trenó e moça, 90 kg. A velocidade horizontal do cachorro imediatamente antes de ser seguro pela sua dona é 18 km por hora. Desprezando-se atrito entre o trenó e o gelo, determine a velocidade horizontal do sistema, trenó, moça e cachorro. Então, antes, o cachorro está correndo, o cachorro de 10 kg corre 18 km por hora, e o trenó com a moça, dentro do trenó, estão parados. Então, isso aqui é antes do cachorro chegar na dona. Aí, a dona recolhe o cachorro. Eu quero saber qual é a velocidade deles, capaz. Determine a velocidade horizontal. Se o cachorro vem na horizontal, para a direita, e esse sistema aqui está parado, o trenó e a moça estão parados, a hora que o cachorro cair dentro, pela quantidade de movimento dele, esse conjunto começa a deslizar para a direita, desprezando todos os atritos. Quanto eu tenho de massa aqui agora? Ora, o trenó e a moça 90 kg, o cachorro aqui dentro agora mais 10. Eu tenho 100 kg. Então esse aqui é após o cachorro cair dentro. Esse aqui é antes. O 18 ali que não está bom, né? 18 km por hora tem que passar para metro por segundo. Vou dividir por 3,6, dá 5 metros por segundo. Então o que eu tenho antes do cachorro chegar no trenó? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento após. O que eu tenho antes? Só o cachorro, né, que tem quantidade de movimento, porque a dona e o trenó estão parados, então a quantidade de movimento aqui é zero, só tem aqui. Então é a massa do cachorro vezes a velocidade dele em metros por segundo. Sistema internacional, não vou usar o 18 não, tem que ser metros por segundo. 5. O que eu tenho após
cachorro cai dentro? Ora, a massa de todo o conjunto vezes a velocidade dele. Aqui dá 50 é igual a 100 vezes a velocidade. O 100 passa dividindo, 50 dividido por 100 vai ser a velocidade do conjunto. Então a velocidade do conjunto é meio metro por segundo. E tinha que ser positivo, né? Porque está parado, o cachorro está correndo para a direita. A hora que ele cai dentro do trenó, o conjunto vai para a direita com a velocidade de meio metro por segundo. Agora a letra B, que é uma novidade aqui nesse exercício, né? Vamos calcular energia cinética. B. Determine a variação da energia cinética no processo. Variação da energia cinética final menos a inicial. Então eu vou calcular energia cinética inicial. O que eu tenho no início? Aqui não tem energia cinética, está parado. Então é só o cachorro e a sua velocidade. Então energia cinética inicial é a massa do cachorro vezes a velocidade dele ao quadrado por 2. A massa dele é 10 kg, a velocidade dele em metro por segundo é 5, ao quadrado por 2. Então a energia cinética do início vai ser, aqui dá 5, fica 25 vezes 5. Então a energia cinética inicial vai ser 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10. 2, 12. 125 joules de energia cinética. Agora eu tenho que calcular a energia cinética no final. Depois que o cachorro caiu dentro. Energia cinética final. Energia cinética final vai ser... Agora é a massa do conjunto todo. A massa do trenó, da dona e do cachorro. Massa vezes velocidade ao quadrado por 2. A massa do conjunto é 100 kg, né? 90 do trenó e da moça mais 10 do cachorro. A velocidade é meio, está calculado aqui no item A, ao quadrado por 2. Então a energia cinética final vai ser, aqui dá 50 vezes meio ao quadrado é 0,25. Então, a energia cinética final, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25, vão 2, 12. Dá duas casas, aqui tem um zero, 12,5 joules. É isso? Isso. Qual é variação da energia cinética? Ora, toda variação é sempre uma energia cinética final menos inicial. Então a variação da energia cinética vai ser final 12,5 joule menos 125. Então a variação da energia cinética, esse menos, no início tinha mais energia cinética, 112,5 joule. No início tinha mais energia cinética do que no final. Falou? É isso.